Paz do Senhor, todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. E esse aqui é o vídeo 25, né? Já que nós estamos nesse propósito de gravar todo o Evangelho que escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus, as coisas que Jesus fez, né? Quando aqui esteve, revelando Deus a nós, né? Deus é revelado a nós através de Cristo. Revelação maior, né? De Deus é Cristo Jesus. Deus se revela de várias formas nas coisas criadas, no nosso entendimento, no nosso coração, mas principalmente através de Cristo Jesus. E nós estamos aqui expondo, né? Através desses vídeos, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus pregou, os milagres de Jesus, relatados aqui por Marcos, né? Nós temos 4 evangelistas que escreveram o Evangelho de Jesus. É o mesmo Evangelho escrito por 4 pessoas, 4 evangelistas. Nós temos lá Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós estamos aqui nos detendo mais nos escritos de Marcos, né? São 16 capítulos, nós estamos no capítulo de número 8. Vamos falar hoje a partir do verso 22 do capítulo 8, já que o último vídeo de número 24, nós falamos aí da multiplicação, da segunda multiplicação, né, de pães, Jesus alimentando uma multidão que estava com ele ali, não só alimentando, como ensinando, né? Este é o propósito. Primeiro é ensinar as pessoas a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação, que é o Evangelho, né? E também alimentando ali, já que as pessoas estavam ali 3 dias acompanhando Jesus num lugar deserto e estavam naturalmente com fome. Jesus ali saciou sua fome física, vamos dizer assim, mas também espiritual, né? Porque assim como nós temos a necessidade do alimento físico para manter o nosso corpo saudável, nós também precisamos do alimento espiritual, que é o próprio Senhor Jesus, que se deu, né? Revelado aqui nas Escrituras. Jesus falou que Ele é o pão da vida, né? Ele é o pão que alimenta a nossa vida, né? Espiritual. Também material, porque na verdade tudo que vem a nós é de Deus, né? Tanto os bens espirituais como os bens materiais. E Jesus alimentou aquela multidão. Depois Jesus saiu dali, despediu aquela multidão, e era uma grande multidão, que era cerca de 4.000 pessoas. Ele saiu com seus discípulos e Jesus deu uma orientação, alertando ali os seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus, que era a doutrina, né, que foi colocada pelos fariseus, os religiosos da época, que esse fermento é como se aumentasse aquilo que Deus deixou escrito na sua lei, né? Então, até hoje acontece isso, né? Existe uma lei de Deus, existe um mandamento de Deus, existe uma orientação de Deus, existem princípios que Deus deixou em sua palavra, mas muitas religiões acrescentam coisas à palavra, ensinamentos outros, né, que muitas vezes até confrontam com os ensinamentos de Jesus. Tudo isso é chamado aqui por Jesus de fermento, né? E isso não agrada a Deus. O que nós devemos fazer é conhecer as Escrituras e procurar fazer não o que até a nossa mente pensa em fazer para Deus, né? Porque o nosso coração é enganoso. Às vezes fazemos coisas, né, que ao nosso entender agrada a Deus, mas que na verdade, quando conhecemos as Escrituras, nós vemos que estamos errados. Em vez de agradar, estamos desagradando ao Senhor nosso Deus.
Então, irmãos, é necessário conhecer as Escrituras, né? Para que nós possamos fazer a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando veio aqui, ele não veio fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade de Deus, tá certo? E não é diferente para conosco. Se nós queremos seguir Jesus, se nós queremos verdadeiramente agradar a Deus, chegar a Deus, é através de Cristo e daquilo que Ele ensinou. Por isso que eu estou aqui anunciando o Evangelho, procurando ser fiel à palavra de Deus, né, expondo o Evangelho assim como ele é, tá certo? E trazendo um entendimento aí daquilo que Deus revelou para nós através do seu Espírito, dando a entender aquilo que está escrito, né? Porque é assim, não adianta apenas ler a palavra, precisa entender, e esse entendimento quem dá é Deus, né? Nós devemos ouvir a palavra e procurar entender a palavra e também praticar a palavra, né? Senão nós ficamos só ouvindo e não recebemos a revelação de Deus, e muitas vezes o inimigo de nossas almas, o diabo, ele vai pegar essa palavra e vai distorcer e fazer a gente acreditar naquilo que Deus não falou. Isso é desde o princípio, é assim, né? Deus muitas vezes dá uma ordem através de sua palavra e o diabo distorce. Isso aconteceu com Eva lá no jardim do Éden, né? Deus deixou uma ordem para Adão e Eva para que eles não comessem de uma árvore, porque no dia que comessem morreriam. O diabo veio, né, trouxe um ensinamento diferente, falou para ele: não, vocês não vão comer, você pode comer, vocês não vão morrer. É que Deus sabe que o dia que vocês comerem lá, vocês vão ser igual a ele, né? E aí trouxe essa orientação diferente daquilo que Deus orientou, não comer. O diabo falou: não pode comer, que não acontece nada. E aí comeu, e realmente entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte, que a consequência do pecado é a morte. Assim também hoje é a mesma forma, acontece também assim, né? O diabo é o pai da mentira, ele mente desde o princípio, desde Gênesis, e ele aqueles que não conhecem a palavra, o diabo pode influenciar eles com ensinamentos outros, contrários à palavra de Deus, e aí as pessoas vão acreditar não naquilo que Deus falou, mas no que o diabo fala, e desobedecerão a Deus, pecarão contra Deus, e certamente virá a morte eterna, né? Não a morte não somente a morte física, essa morte física atingiu a todos, né? Mas entendamos que Jesus, em Cristo Jesus, ele nos salva da morte eterna e também da morte física, já que nós herdaremos, né, na volta de Cristo, na ressurreição, um novo corpo espiritual, é verdade, mas para morar na eternidade com Deus, né? Por isso a necessidade de nós conhecermos, irmãos, e procurar fazer aquilo que Deus mandou fazer, não que os homens, o nosso pensamento, o nosso coração muitas vezes nos diz para fazer, né? E não tem outro caminho. Para fazer a vontade de Deus é conhecendo a palavra. Por isso que eu coloquei no meu coração essa de gravar aqui, aproveitar essa oportunidade que nós temos, né, nas redes sociais aí. Não é minha preocupação alcançar muito, você vai alcançar aquele que Deus direcionar esse vídeo. Se você já conhece o Senhor, se você já tem fé em Cristo, glória a Deus por isso. Um dia nos encontraremos, somos irmãos, um dia nos encontraremos no céu, na volta de Cristo Jesus. Mas se você ainda não conhece e se dispuser a ouvir, né, esses vídeos aí, existem vários, né? Hoje, pela internet, pelo aumento da tecnologia, muitas pessoas falando de Jesus. Mas tem esse alerta da parte de Deus. Procurem conferir, né, na Sagrada Escritura, na sua Bíblia, se aquilo que está sendo ensinado, se aquilo que está sendo dito está de acordo com a palavra. Amém? Bom, diante disso, nós vamos aqui então ler um texto. Vou tentar terminar o capítulo 8. Vamos ver se nós conseguimos terminar esse capítulo 8. A intenção aqui não é aprofundar, mesmo porque o tempo não permite, né? Nos ensinamentos. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de ensinamentos para nós. Quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais conhecimento, né, mais nós ficamos revestidos de Deus, né, do poder de Deus.
Mas aqui o tempo é escasso, então a ideia é só expor mesmo a palavra, fazer algumas considerações. E se você quiser, leia a palavra, né? Busque o entendimento, busque a Deus. O Espírito Santo de Deus revela a nós. Na verdade é Ele que ensina nós todas as coisas. Amém? Nós aqui apenas lemos e colocamos alguns ensinamentos. Então a gente vai ler a partir do verso 22 até o verso 38, se assim Deus permitir. Nós vamos lendo o texto e vamos fazendo aí as considerações. Muito bem. Eu disse aqui então que Jesus com os seus discípulos pegaram um barco e foram para uma outra região. E a região a que eles chegaram, diz aí no verso 22, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então Jesus saiu de lá da região onde eles estavam, que é uma região chamada parte de Dalmanuta, né? E aí vieram até a região de Betsaida, e chegando ali trouxeram para Jesus um cego. E o verso 23 diz: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia de Betsaida. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-os para a sua casa, dizendo: não entreis na aldeia. Então observe, irmãos, que tem vários ensinamentos que nós podemos tirar daqui, né? Mas esse homem era cego e ele foi levado a Jesus, né? Todos nós, irmãos, somos de alguma forma cegos para as coisas de Deus. Nós não entendemos as coisas de Deus. E então é necessário, para que nós entendamos as coisas de Deus, alguém nos levar até Jesus, para que Jesus possa então fazer um milagre na nossa vida e fazer nós entender todas as coisas de Deus, né? E isso é papel da igreja, papel das pessoas que um dia já receberam da parte de Deus essa revelação através do conhecimento da palavra. Agora é instruir a outros para que outros cheguem a Jesus. O objetivo é levar a Jesus. Quem leva a pessoa a Deus é Jesus. Amém? Então, o papel nosso é pregar o Evangelho de Jesus e revelar e mostrar e levar as pessoas a terem fé pelo conhecimento da palavra a Jesus. E quem leva a pessoa a Deus, quem faz a obra, na verdade, na vida da pessoa, quem dá vista, quem dá o entendimento, quem dá a salvação, quem dá a santificação, quem faz toda a obra na vida da pessoa é o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo que Ele nos dá, né? Então, veja que essas pessoas levaram esse cego a Jesus, e Jesus fez esse grande milagre. Ele usou aqui até um jeito, né? No primeiro momento ele cuspiu ali no olho do cego, né? E pôs as mãos, e o cego viu, né, os homens como árvores andando, né? Interessante essa colocação. Então ele não estava vendo bem. Jesus tornou a colocar as mãos nos olhos, aí sim, ele ficou totalmente restabelecido e via distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entreis na aldeia, porque essa aldeia de Betsaida, irmãos, Jesus operou muitos milagres, mas devido à sua incredulidade, né, Jesus até repreendeu os moradores de Betsaida, né, dizendo que se em outras cidades houvesse feito tantos sinais como foram feitos em Betsaida, eles haviam se arrependido. Então, mas não, nessa aldeia de Betsaida, Jesus, apesar dos ensinamentos, apesar dos milagres, encontrou muita incredulidade nessa cidade, nessa aldeia. E Jesus mandou ele então para sua casa. Observe aqui, irmãos, que essa é a obra de Deus na nossa vida, através de Cristo Jesus, né? No primeiro momento aceitamos, recebemos o Senhor Jesus. Ele faz esse grande milagre em nossas vidas, ele nos dá, começa a nos dar o entendimento, abre os nossos olhos, que eram cegos para as coisas de Deus, totalmente cegos. Queríamos buscar a Deus de várias maneiras, mas não pela maneira correta, que é através de Cristo.
E no primeiro momento Deus abre e nos leva, e aí Ele começa a nos ensinar, né? Até que nós possamos enxergar nitidamente aquilo que realmente é importante, e a gente passa a enxergar de uma forma nítida as coisas de Deus, ter o entendimento. Ainda que, pela profundidade do conhecimento de Deus, né, nós vamos passar a nossa vida aqui estudando, né, que eu já falei aqui que é uma fonte inesgotável de conhecimento, que é a palavra de Deus. Nós vamos passar talvez até a eternidade, por muito tempo na eternidade que nós teremos, né, eternamente com Deus, mas ainda assim, para entender as coisas de Deus, para entender as grandezas, os mistérios, as coisas de Deus, vai ser muito tempo, né? Então, mas aquilo que Deus vai dando pela sua graça, pela sua misericórdia, para que nós possamos encontrar forças em Cristo e prosseguir, crescendo aí na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, que é necessário, né? Muitas vezes a pessoa recebe o Senhor Jesus, vem para a igreja, mas fica parada, não se aprofunda, não se envolve nas coisas de Deus, nos ensinamentos, né? Ficam só ali participando de alguns cultos. Essa pessoa muitas vezes ela chega num determinado momento, ela acaba deixando a igreja. Mas se ela, quando ela vem para a igreja, ela busca verdadeiramente o conhecimento de Deus através de Cristo, através da palavra, certamente ela vai permanecer. E esse é o desejo, né, de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos crescer no entendimento, no conhecimento em Cristo Jesus, para que assim sejamos pessoas que possam dar um testemunho verdadeiro, fiel a respeito das coisas de Deus. Então precisamos estar em Jesus através do conhecimento da palavra, né? Depois que aconteceu isso, Jesus, diz aí no verso 27, esse homem então foi para sua casa, restaurado, né, da sua visão. Ele era cego, agora passou a ver. Naturalmente, chegando lá na sua casa, deu testemunho para todos os seus, né? As pessoas ficaram alegres por aquela cura. E ele vai falar de Jesus, naturalmente, quem curou ele foi Jesus. E assim, é o testemunho, né, que a gente deve dar aí para as pessoas. Bom, aí Pedro, né, diz aí a confissão de Pedro, o título que deram aqui para essa passagem. O verso 27 diz aí, nós fomos até o verso 26 a respeito desse cego. No verso 27, e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntaram aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Então vejam que Jesus sempre andando, seja através de barcos, passando de um lado para o outro, nas diversas regiões. Aqui diz que caminhando com seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia, regiões ali que Jesus andava, né? E no caminho fez essa pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Né? Para saber a resposta, o que eles iriam dizer. Aí eles começaram a dizer no verso 28, e eles responderam, João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Então eles estavam achando aqui que Jesus era a ressurreição, não é a reencarnação, viu? É a ressurreição de João Batista ressuscitado. Quer dizer, eles não compreendiam bem as coisas de Deus, né? Mas eles estavam achando, acho que é João Batista veio antes de Jesus, já havia morrido, né? Mas eles achavam que Jesus era a ressurreição de João Batista. Algumas religiões aí, né, entendem isso como sendo a reencarnação. Eles acreditavam na reencarnação. Não, eles acreditavam na ressurreição, que é o que a Escritura orienta e ensina. Jesus, as Escrituras não ensinam em lugar nenhum sobre a reencarnação. Nós vivemos nessa vida uma vez só. Viemos aqui, temos a oportunidade de vida uma vez só, após a nossa morte segue-se o juízo, vamos dar conta a Deus da nossa vida, e aqueles que estiverem em Cristo Jesus serão salvos, e os que não estiverem serão condenados. Já uma vez que todos pecaram, né? Todos estão debaixo do pecado, da condenação de Deus,
né? O salário do pecado é a morte. Então todos nós estamos condenados, mas se tivermos a nossa fé em Cristo, né? O nosso Salvador e Senhor, aí sim, nós ressuscitaremos para a vida eterna. E outros ressuscitarão para a morte eterna. É isso que ensina a palavra. Então no verso 22, 28, ele fala, uns estão falando que é João Batista, outros Elias, que ressuscitou, mas outros um dos profetas, né? Jesus ele era profeta, né? Em Jesus ele era profeta, rei e sacerdote, que eram os 3 ofícios aí, apresentados no Antigo Testamento, né? Mas e muito mais que isso tudo, né? Jesus é a plenitude de Deus, né? O Criador revelado a nós, né? Nele, em Cristo, está a perfeita revelação de Deus a todos aqueles que buscam, né? Que creem pela fé na palavra ensinada pelo próprio Deus. É Deus quem nos ensina. Muito bem. E ele lhe disse, mas vós, e vocês que me seguem, que são meus discípulos, quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. O Cristo nós sabemos que é o ungido, o enviado, o Salvador, o Messias, prometido no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que viria no seu tempo determinado por Deus. E Pedro, então, ele fala, tu és o Cristo. Pedro falou a verdade, né? E aí continua aqui, e admoestando-os para que ninguém dissessem aquilo dele, e admoestou-os, para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem, ele, né, que se fez homem, padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e principais dos sacerdotes e pelos escribas, né? E que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria, né? E então Jesus aqui começou a ensinar e mostrar isso para eles, né? Jesus veio para isso. A salvação nossa está em Cristo, na sua morte e ressurreição. Então importava, né, que isso acontecesse, como aconteceu, né? Jesus mostrando, ensinando a eles, né? Entendamos isso, né? Era necessário, importa, né? Importava, né? Era importante isso, né? Não há salvação fora de Cristo. Se você não crer na morte e ressurreição de Cristo Jesus, na encarnação, na morte, no sepultamento, na ressurreição, você colocar sua fé em outras coisas, né, como muitos fazem, nas seus próprios méritos, ou nas suas próprias obras, ou na religião que ela professa, ou em alguma coisa, né, alguma coisa que você possa fazer a Deus para ser salvo, você está enganado, você está perdido. A salvação está em Cristo Jesus. Você crer que Jesus, né, morreu pelos nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados, crer em Jesus, na sua morte e ressurreição, né, colocar a nossa fé nele, buscarmos o conhecimento para nos fortalecer. A fé está firmado, porque as tentações vêm, as aflições dessa vida vêm, as coisas, os dias maus vêm na nossa vida, né, como vem na vida de todos, mas aquele que está firmado em Cristo, certamente suporta todas essas coisas, né? Aqueles que não estão firmados em Cristo muitas vezes padecem aflições, padecem situações, doenças, né? Não que o crente não fique doente, o crente fica doente também, viu? Muitas religiões aí, muitas até evangélicas dizem que o crente não pode ficar doente. Não, fica sim pela fragilidade da nossa carne produzida pelo pecado que entrou no mundo, né? Então a nossa carne é fraca, ela fica doente, ela adoece, mas se nós tivermos certeza da salvação em Cristo Jesus, que um dia nós vamos ressuscitar, essa certeza que nos vai se fortalecer, mesmo em meio às nossas doenças, nossas fraquezas. E Jesus então disse isso, né, porque entendamos, Jesus precisava, né, muitas pessoas não acreditam, né, não acreditavam em Jesus. Jesus fez grandes milagres na época, todo mundo via, hoje nós vivemos pela fé, mas vivemos pela fé, né, os milagres de Deus, mas naquele tempo era Jesus mesmo ali em carne,
realizando grandes coisas, como aconteceu aqui com esse cego que nós relatamos há pouco, né? Mas muitos não criam, né? Então é por isso que o Evangelho não é para todos, né? A salvação não é de todos, a salvação é daqueles que creem, ouvem e creem em Cristo Jesus, né? Esses serão salvos. Aí Pedro, que não entendia bem as coisas de Deus, né? Veja que Jesus começou a ensinar-lhes a respeito disso, a sua morte e ressurreição. Todos então esperavam que Jesus, uma hora, né, Jesus ia reinar, ia libertar, um Jesus político, um Jesus guerreiro, com armas carnais, iria reinar ali em Jerusalém sobre todas as nações. Aí Jesus de repente começa a falar que ele vai morrer, que importa que ele vá padecer, né? Vai ser rejeitado, vai ser morto, mas como pode isso? Né? Como é que vai acontecer um negócio desse? E as pessoas, o Pedro, eles não entendiam bem. Aí diz aqui, Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Começou a repreender Jesus. Aí olha que fala no verso 33. Do capítulo 8 de Marcos. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Era Satanás trabalhando na vida de Pedro ali, né? Dizendo que, repreendendo Jesus quando ele falou da sua morte, mas Jesus veio para isso, né? Jesus veio para morrer por nossos pecados, para pagar a nossa conta, né? E ressuscitou ao terceiro dia, como aconteceu. Mas o diabo, né, usando Pedro ali, né, trazendo ali querendo enganar, né? Mas Jesus já repreendeu logo: afasta de mim, para trás de mim, Satanás, retira-te de mim, porque você não entende as coisas de Deus, né? Então as coisas de Deus, irmãos, Satanás não entende aqueles que, né, não entendem as coisas de Deus. É preciso então que nós repreendamos isso em nós, que nós venhamos para Jesus, né? Porque o Satanás, ele quer enganar nós, quer tirar nós da fé em Cristo, na sua morte e ressurreição. Ele começa a colocar outras coisas, né? Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro para ser salvo. A salvação, irmão, está em Cristo, a sua morte e ressurreição. Logicamente que aqueles que são de Cristo, né, passam a fazer boas obras, pregar o Evangelho, ajudar as pessoas, participar da igreja, né, orar, jejuar, essas coisas todas, essas obras, né, nós fazemos porque nós entendemos as coisas de Deus, passamos a entender e temos essa necessidade de fazer, porque Jesus fez isso, né, ensinou, pregou, curou, ajudou, repartiu o pão, como fez aqui, né? Então nós que somos seguidores de Cristo também temos essa necessidade em nós. Mas Satanás muitas vezes começa a colocar como se essas coisas fossem necessárias para a nossa salvação. A salvação está em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. Caridade, boas obras, tudo isso é bom diante de Deus, devemos fazer. Não estou falando que não é bom não, mas não salva, viu? Muitas religiões aí, ditas cristãs, colocam a caridade como fator de salvação, e não é. Observe, irmãos, que tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, que não têm fé em Cristo, que até zombam de Cristo, zombam de Deus, e fazem boas obras, ajudam as pessoas, né? Às vezes até mais do que os próprios cristãos, achando que com isso vai agradar a Deus e Deus vai aceitar um dia ela lá no céu, né? Vai passar, vai ser bonzinho, você fez coisa boa lá, né? Mas se não tiver fé em Cristo Jesus, nós estamos perdidos. Todos nós pecamos, por melhor que sejamos, por melhores pessoas, né, boas que achamos que somos, na verdade nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos falhos, né, e necessitamos de Jesus, da obra que Jesus fez na cruz. Se não for assim, né, de maneira nenhuma seremos
salvos. Só em Cristo Jesus há salvação. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E as pessoas achando que pode chegar a Deus porque é boazinha, né? Porque paga suas contas direitinho, porque é bonzinho, porque ajuda os outros, porque participa dessa religião, daquela outra. Irmão, isso aí tudo é obrigação nossa. Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação de andar e ser correto aqui nessa terra, né? Você gastou, você tem que pagar a conta. Você tratar os outros bem, né? É até questão de educação, não é questão religiosa, né? Respeitar os mais velhos, pai, mãe, né? Respeitar as pessoas, isso é questão de educação que a gente recebe de berço. Mas a salvação, irmãos, é muito cara. A salvação nossa, ela custou o sangue de Jesus, né? Ela custou a vida do Filho de Deus, do próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós e morreu na cruz. Então observe, irmão, quanto que vale essa salvação. Quem pode pagar isso? O próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para buscar um povo. Que povo? Que acredita nele, que está em Cristo, né? Que é a igreja que está firmada em Cristo. Nessa verdade aqui que Pedro disse, ó, tu és o Cristo. Observe aqui em Mateus, né? Aqui Marcos deixa só esse detalhe, mas em Mateus 16 tem uma passagem paralela a essa, e aqui traz mais detalhes sobre essa revelação que Pedro recebeu. Então é a mesma situação. Jesus fez essa pergunta, Mateus 16, né? Aí, quem dizem, né? Jesus andando com eles ali, quem dizem? A partir do capítulo 16, a partir do verso 13. Tem a mesma passagem aqui. E aí Jesus faz essa pergunta. Quem dizem? Aí as pessoas falam a mesma coisa, né? Quem dizem ser o Filho do Homem? Aí as pessoas, uns é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Aí já entra Jeremias aqui também, né? Que Marcos não registrou lá. Então Mateus traz essa passagem com mais detalhes. E vós, que dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo. É a mesma coisa lá. Só que ele acrescenta aqui, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o enviado, o Filho de Deus. O Senhor saiu de Deus. O Senhor é o próprio Deus, né? Jesus e Pai são um. É um Deus só. E Jesus, como Filho de Deus, ele veio de Deus. Ele é o Filho de Deus. Jesus confessou. Observe que Jesus fala para Pedro. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Pedro. Muito bem, você é bem-aventurado, você é feliz, você é abençoado por Deus. Simão Bar-Jonas, né, o outro nome de Pedro. Simão, filho de Jonas, né, isso significa. Simão Pedro, né, Simão Bar-Jonas, Jesus colocou aqui, Simão, filho de Jonas, pai de Pedro. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, essa revelação aqui, irmãos, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que Pedro confessou aqui, certo? Veio de Deus para Pedro. É Deus que revelou isso para Pedro. Então, nós precisamos crer que Jesus é o Cristo. É o enviado, prometido, o Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cristo. Cristo significa isso. Cristo significa Messias. É o Messias, o enviado, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. É o que Pedro recebeu aqui de Deus. E Jesus fala assim para ele, olha, você não recebeu essa revelação de carne e sangue, não. Mas meu Pai que está nos céus, Ele que revelou isso para você. Então essa revelação, irmão, das coisas de Deus não vem de homem. Eu posso até falar aqui por 2 horas, 3 horas, o dia inteiro para você. Mas se Deus não revelar no seu coração Cristo Jesus, né? Então, meu Pai, é Deus que revela Cristo a nós. Em outro lugar, Jesus disse assim, ó, ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer.
Então é Deus que leva as pessoas, na verdade, até a Jesus, pela sua palavra. E Jesus, então, uma vez que a pessoa está em Cristo, ela um dia será levada ao Pai, na ressurreição do último dia. Então essa é a obra de Deus. Por isso que eu falei aqui, não adianta, né? Não é carne, não é sangue, não é religião. Pois muitas pessoas que são religiosas frequentam evangélicas, católicas, espíritas, enfim, várias religiões que temos no mundo aí, mas não tem essa revelação aqui, ó, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E aí você é abençoado, Pedro, bem feliz, porque você recebeu essa revelação de Deus, é Deus que revela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, então eu te conheço, Pedro, né? Eu sou o próprio Deus, estou dizendo que você é o Pedro, né? Conheço. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra, pedra aqui, irmão, é a revelação que Pedro recebeu. Que é a pedra? É Cristo. Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja de Deus na terra, ela está firmada não em Pedro. Não é Pedro que é pedra. Pedro é um tijolinho, como nós, como eu, como você, como qualquer um de nós que é colocado por Deus nessa construção espiritual que é a igreja. Então nós todos que cremos em Cristo, temos essa revelação de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós somos incluídos nessa igreja, né, espiritual, nesse templo espiritual que é a igreja, né? Depois nós vamos ver Pedro falando isso lá na carta dele, próprio Pedro, dizendo que ele é pedra, Jesus é a pedra, não é Pedro, né? Então, e sobre esta pedra, sobre essa verdade que você recebeu de Deus, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, que Jesus veio edificar aqui, né? Sobre o fundamento. Que fundamento é este? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, todo mundo que crê nessa verdade faz parte da igreja de Deus. Então, Deus tem os seus, né? Os seus em vários lugares do mundo. Se você crê nessa revelação, recebeu essa revelação, entendeu, né, que Cristo é o Salvador, que Cristo ele não há salvação fora dele, deixar as coisas, né, os pecados, se arrepender e ficar firmado somente em Cristo, sobre essa pedra você vai ser edificado aí, fazer parte dessa edificação de Jesus, que é a igreja, né? E observe, irmãos, que ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e não prevalece mesmo. Porque quem é o fundamento e quem é a cabeça, Jesus é o fundamento e é a cabeça. Em outro lugar vai dizer que Jesus é a cabeça da igreja. Então, Jesus ele é tanto aquele que edificou a sua igreja nele, e ele é a cabeça, ele orienta, ele dirige a igreja. Né? É ele que conduz a igreja como cabeça da igreja. Né? A igreja está em Cristo, totalmente em Cristo, a igreja de Deus. Então, não é Pedro sempre é homem como nós, qualquer um de nós. Deus usou ele nessa época aqui, como usa muitos hoje em dia. Então, nós também somos pedras vivas, né? Pedras vivas, colocadas sobre esse fundamento que é Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E mandou que ninguém dissesse isso como aconteceu lá, tá certo? Aí prossegue a passagem. Mas então, irmãos, a igreja, ela tem a chave que abre a porta do céu, né, do reino dos céus. Quem é a chave que foi dada por Jesus à igreja? A igreja dele, essa igreja que crê que Cristo é o Filho de Deus vivo. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. É o Evangelho, é a palavra. A palavra é a chave. A porta é Jesus. Certo? Então, pelo Evangelho você conhece Jesus. E Jesus abre para você a porta do céu, que é Ele mesmo. Que é Cristo Jesus. Tudo está em Cristo Jesus. As pessoas enganadas aí por diversas religiões
começam a entrar por portas outras, que não Jesus. E aí não consegue chegar a Deus, ao reino de Deus. Mas o inferno, ele trabalha contra a igreja, mas não prevalece. Não prevalece. E quando Jesus, ele quer tirar alguém do inferno, né, porque todos aqueles que não conhecem Jesus, na verdade, estão, né, destinados ao inferno, à morte eterna, né? Mas Jesus tem os seus, muitas vezes nós perdidos, como eu estava, perdido neste mundo. Jesus foi lá e me resgatou, né? Me deu o entendimento daquilo que realmente salva o ser humano, que é Cristo Jesus, o Senhor e nosso Salvador. Amém? E já se passaram aí 40 minutos, né? Eu queria terminar aqui o capítulo. Depois então diz aí, verso 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, quer dizer, se você quiser realmente seguir a Jesus, você tem que negar os seus pensamentos, os seus entendimentos, né, que você tem a respeito das coisas de Deus, de Jesus, né? Negue-se a sua carne, o seu entendimento e, né, e siga Jesus. Tome a sua cruz, né? Ou seja, tomar a cruz é morrer para si, né? Como Jesus morreu para o, né? Nós também morremos com Cristo para as coisas do mundo, para a nossa carne, para os desejos carnais, para as coisas mundanas. E passamos a fazer não a nossa vontade mais, mas a vontade de Cristo Jesus, né? E sigam, aí no verso 35 ele fala: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quer dizer, muitas pessoas querem salvar a sua vida, né, através de práticas religiosas, através de méritos, através de obras de caridade. Você vai perder a sua vida, irmão, né? Muitas pessoas achando que por estar na igreja, por estar frequentando a igreja, por ir domingo numa determinada religião, não que nós não devemos ir, mas com esse entendimento, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós vamos lá por causa disso, não por causa da religião, não porque eu indo lá eu acho que eu vou ter um perdão de Deus. O perdão de Deus vem através de Cristo. Então muitas pessoas querem salvar a sua vida pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras. Você vai se perder. Mas se você perder a sua vida, deixar a sua vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, né, você vai salvar. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, né? Então pessoas aí buscando também, né, no mundo a felicidade, né? Muitos pensando em dinheiro, ganhar, e ganham mesmo, né? Muitas pessoas são capacitadas aí e fazem seus planos, as suas coisas, muitas vezes de forma desonesta, mas ganham o mundo, né? Mas o que adianta, né? Toda a riqueza que nós possuímos aqui na terra vai ficar aqui mesmo. E a nossa alma? E a salvação nossa? Né? Vamos perder? O que vai adiantar? Vivemos aqui 80, 90, colocando bastante, né? Tem pessoas que morrem com 20, com 15, né? Outros morrem com 60. Eu, por exemplo, já estou com 56, daqui a pouco eu vou também, né? Mas graças a Deus que a minha fé está em Cristo, né, que se revelou a nós através da palavra. E eu creio na minha ressurreição e vida eterna. Eu creio em Cristo, por estar em Cristo, não porque eu mereça, porque eu sou bom, porque eu faço isso ou aquilo, não. Então eu não fico muito mais preocupado com as coisas do mundo, sabe? Porque eu sei bem que as coisas do mundo passam, né? Então tendo o que vestir, né, tendo o que comer, tudo isso vem de Deus para nós, né? Quando nós buscamos o reino de Deus, a palavra diz que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas necessárias o Senhor nos dá, né? Nosso emprego, nossa casinha, nossa família, nosso alimento, enfim, tudo aquilo que nós necessitamos nessa vida, o Senhor nos dá. Agora, aí ele faz uma pergunta no verso 16: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que você vai dar, irmão, para resgatar a sua alma da perdição, da condenação? É muito caro, irmão. Nem que você pegue toda a sua fortuna,
Nem que você pegue tudo que você tem e dê aos pobres de vida, né? Se fizer isso, amém, glória a Deus, isso é bom, né? Mas isso não resgata a alma, isso não paga, né, a salvação sua, nem a minha, né? A única que paga é o sangue de Jesus, a vida de Jesus na cruz, e a sua ressurreição. É muito cara a alma, o preço de uma alma é caríssimo, né? Foi dado para nós de graça, Deus nos deu, né? A salvação é pela graça, não é por mérito, mas custou caro para Deus, é o próprio Deus fazendo carne, habitando entre nós, né? E morrendo, derramando seu sangue na cruz. Então veja quanto que vale isso, vale mais do que o mundo inteiro, tá certo? Então a nossa alma é caríssima, então nada que nós temos pode dar ao resgate. Ele faz essa pergunta: que daria, né, o homem pelo resgate da sua alma? Então no verso 38 ele conclui então o capítulo 8: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então Jesus veio uma vez, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço da nossa salvação, da nossa alma, que foi caro para Deus, foi nos dado isso de graça, mas nós não podemos nos envergonhar disso, né? Nós temos que confessar Jesus como nosso Salvador e Senhor, não ter vergonha de Jesus, né? Não negar a palavra de Jesus, não negar Jesus em nossas vidas, porque se nós fizermos isso, nós nos envergonharmos de Jesus, rejeitarmos Jesus, não quisermos Jesus na nossa vida, quando ele vier, que ele vai vir, né, na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus agora veio uma vez como cordeiro, morreu, agora ele virá uma segunda vez como Deus glorificado, não vai vir para morrer mais, né? Muita gente que brinca aí que Jesus vai voltar e se voltar vão matar ele de novo, mas não, porque agora ele veio como carne, na fraqueza da carne para pagar os nossos pecados. Agora ele vai vir como Deus, como juiz, né? E vai para vir para resgatar aqueles que vão ser salvos, aqueles que não se envergonham dele, que confessam ele como Senhor e Salvador, como Cristo, o Filho do Deus vivo. Confessam, creem no seu coração e confessam ele com a sua boca, né? Com o seu testemunho, né? Renunciando muitas vezes à carne, renunciando ao mundo, né? Renunciando à nossa vontade, levando a nossa cruz, como Jesus levou. Esse será salvo, esse receberá de Deus a salvação que Deus virá na glória de seu Pai, né, na glória de seu Pai, que agora ele virá como Deus, né? Ele veio como homem, morreu na cruz e pagou a nossa conta. Agora ele vai vir como homem, como Deus, na glória do Pai, ou seja, como Deus. Agora ele vem como Deus, ninguém vai matar Deus não, ele vai vir como juiz, né? E a oportunidade que você tem de reconhecer isso é quando você ouve o Evangelho, amém? Então aí está, Jesus voltará, que você possa fazer parte dessa igreja que está firmada em Cristo, apoiada em Cristo, tem como base a pedra, né, que foi rejeitada por muitos, né, que se rejeitam a Cristo, mas para Deus eleita e preciosa, e nós como pedras vivas estaremos então edificados sobre essa pedra angular, que é Cristo Jesus, amém? Aí está mais uma porção da palavra, terminamos o verso 8, né? Ficou um pouquinho comprido esse vídeo, mas eu queria terminar aí o capítulo 8, e terminamos aí pela graça de Deus, né? E a minha oração para você e para todos os seus é essa, que você venha entender, né? Aqui é uma exposição rápida, né? Rasa, vamos dizer assim, da palavra de Deus, né? Mas se você se debruçar sobre essa palavra, né, se dedicar a entender as coisas de Deus, rejeitando esses ensinamentos mundanos aí que muitas vezes tem, ir para Deus vazio e pedir para Deus revelar a palavra a você, como revelou a Pedro que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você também pode fazer parte dessa igreja, né, de Cristo, que Cristo fundou na terra, que
que está firmada em Cristo. Tem como cabeça Cristo. Não é Pedro, não é Maria, não é João, não é essa ou aquela denominação religiosa, essa ou aquela religião. É Cristo Jesus. Amém? Minha oração por você é essa, por toda a sua família, que você venha crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Crendo, seja salvo, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.